Depois temos o voto dos imigrantes. Eram 200 mil que estavam recenseados antes e agora passamos a ter 8,5 milhões. Automaticamente, basta ter o cartão de cidadão e passaram a estar recenseados. Ora bem, 98% abstiveram-se, que é o normal. Mas aqui aparece uma pergunta. O Presidente da República ontem dizia, com razão, que temos que facilitar o voto dos imigrantes, nomeadamente por correspondência. Não se percebe que não haja. Quer dizer, terem que ir votar aos consulados, quando às vezes estão a centenas de quilómetros de um consulado, não é aceitável. Agora, põe-se uma questão política, que é o seguinte. Os poucos que votam, votam sempre contra aquilo que é o sentido maioritário de voto dos portugueses que cá estão. Nomeadamente, votam muito mais à direita e ontem votaram muito mais em André Ventura. E a questão política que se põe é o seguinte. Se facilitarmos o voto todo aos imigrantes, nomeadamente por correspondência, há ou não há o perigo de um dia nós podermos eleger um Presidente da República que imagina que está taco a taco, mais ou menos, e a balança pender Basta imaginar que para quem os imigrantes 1 milhão votaram, de imigrantes tivessem votado em André Ventura, de facto. O que é que podia ter acontecido? A balança pode acontecer, cair para o lado de que os portugueses cá não vivem escolheram e não os portugueses cá vivem. Bom, para começar, isso é a mesma conversa que já vem desde 1979, com esses esquerdopatas, né? Porque já nessa altura eles queriam fazer com que os imigrantes não pudessem votar. Para já, taco a taco, devem andar os seus neurónios, para poder dizer duas coisas coerentes de seguida. Eu queria perguntar ao Sr. Miguel Sousa Tavares se você, por acaso, sabe o número de casas que são construídas anualmente em Portugal por imigrantes, com economias feitas noutros países e que, por consequência, fazem mexer a economia portuguesa. Ok? Queria saber se ele, por acaso, sabe qual a média de dinheiro gasta por cada imigrante cada vez que vai ao seu país de férias. Eu, pessoalmente, se calhar gasto mais no meu tempo de férias anualmente do que muitos ganham o ano inteiro em Portugal. Por isso, também contribuo para a economia portuguesa, ok? Se por acaso está ao corrente de qual é os valores que estão depositados em bancos nacionais, aportados por imigrantes, né? Já que são os únicos que conseguem ter um bocadinho de economias para pôr nos bancos, ou então pessoal de esquerda que está no poder, senão de resto, poucos há. Alguns que conseguem lá chegar, com suor, mas poucos. Só se tiverem muitas cunhas, né? Que é o caso dele. Eu também emigrei, estou fora, foi por escolha minha, mas para poder ter uma vida digna e não uma vida miserável sobre a alçada das esquerdas que dominam o nosso país, não é? Eu, por acaso, estou imigrado, mas tenciono voltar em breve. Então, mas porquê é que quando eu dou mais a ganhar ao país que a maior parte dos portugueses, por que raio é que o meu voto tem que ser dificultado? Será que me pode responder a isso? Nestas últimas eleições, há 2 dias, né, fui obrigado a percorrer 350 km para poder exercer os meus direitos. E ainda por cima, por causa de um erro informático. Os erros informáticos são muito convenientes às vezes. Mas pronto. Sabe porque é que imigrantes como eu votam mais à direita? Talvez porque quando estamos cá fora, a gente vê o que são as verdadeiras democracias a trabalhar em prol de todo um povo. A gente percebe que a esquerda, em Portugal, é mais tipo uma ditadura do que uma democracia. Mas é mais fácil perceber isso quando estamos cá fora, quando estamos sobre outros governos. Os últimos 2 governos de esquerda que existem na Europa é Portugal e Espanha. São os únicos 2 que restam. Mas já não há de ser por muito tempo. Com este seu comentário, você acabou de me ofender a mim e a muitos imigrantes como eu, que se viram obrigados a abandonar quem amam, as terras que adoram, para poder viver com um bocadinho de dignidade, ou então fazer uns pezinhos de meia, como se diz, e voltar para o seu país, para não ter que andar a depender da esquerda, como sempre. Você devia ter vergonha na cara, pois o senhor, do alto da sua burguesia, comprou casa em saldos, não foi? Ao seu compadre Salgado, lembra-se? Pois, as pessoas esquecem-se muito rápido, não é? Mas eu não me esqueço. Memória é coisa que ainda não me falta. Você devia ter vergonha porque tinha 2 milhões de euros investidos no GES, que é o mesmo grupo que o BES, não é? Que lesou tantos portugueses, e ainda tem a lata de dizer que não sabia. Você tem assim tanto dinheiro que não sabe onde anda? Então tem-nos explicado onde veio a fortuna, se ainda há pouco tempo disse em entrevista que há uns anos nem dinheiro para comer tinha. O dinheiro teve vindo de algum lado. Ou espera, será pelos favores feitos à esquerda com os seus comentários ideologistas?